A disciplina. O que são softwares utilitários? Então, o que significa esse utilitário? Ele tem uma relação direta com o sistema operacional. Ele vai ajudar na manutenção do sistema operacional, tá? Como assim na manutenção? Então, eu tenho aí softwares utilitários que vão me ajudar a tornar o meu computador mais rápido, né? A desfragmentação de disco. Eu tenho softwares para compactar arquivos. Eu tenho softwares utilitários relacionados à segurança, então antivírus, ao gerenciamento do sistema operacional. Então, tenho softwares utilitários relacionados ao gerenciamento de arquivos também, tá? Além dessa definição aqui, eu tenho uma segunda definição, tá? Um pouco mais informal, que é a seguinte: softwares utilitários, né? Software utilitário é qualquer programa não obrigatório para o funcionamento do computador, porém considerado extremamente útil para o seu bom funcionamento. Então, aqui, qual que é um exemplo muito claro disso? Antivírus. Antivírus é um software utilitário. Ele não é obrigatório para o funcionamento do computador. O computador funciona mesmo se a gente não tiver um antivírus instalado, tá? Mas ele é extremamente útil para o seu bom funcionamento. Ele garante a segurança do computador em relação a vírus que possam entrar no seu computador através de aplicativos, jogos e assim por diante, tá ok? Então, alguns dos principais softwares utilitários, né? A gente tem softwares utilitários relacionados à compactação de arquivos. Compactar arquivos, qual que é a ideia aí, né? Colocar a extensão ali .zip, .rar. A ideia de compactar arquivos é diminuir o tamanho do arquivo. Mas como que é feito isso aí? Como que diminui um arquivo? O computador, né? Esse software de compactação, ele analisa o arquivo e busca padrões extensos. E aqueles padrões extensos no arquivo, ele muda para um outro símbolo qualquer. A título de exemplo aí, vamos supor que você tem um arquivo que tenha muita palavra utilitários, tá? Então eu não preciso, quando eu for compactar esse arquivo, eu posso substituir essa palavra utilitários pelo caractere asterisco. Tá? Então, nesse caso, sempre que eu ver a palavra utilitários nesse arquivo, eu vou substituir por asterisco. E aí, consequentemente, eu vou estar diminuindo o tamanho desse arquivo. Ah, professor, mas e aí depois? Como que eu faço para descompactar? Na hora que for descompactar, o próprio software utilitário de compactação de arquivo, ele já tem ali um cabeçalho informando, ó, todas as palavras utilitárias foram substituídas pelo caractere asterisco. Daí é só fazer o processo reverso, substituir asterisco por utilitários, tá bom? Então, a ideia é bem simples aí do que seriam esses compactadores de arquivos. O próximo exemplo é o desfragmentador de disco. Softwares utilitários para desfragmentar o disco. Qual que é a ideia aí, pessoal? Então, vamos imaginar que o disco, né? Eu vou salvar algumas informações no meu disco e aí eu guardo um espaço para cada arquivo. Então, por exemplo, eu guardei lá um espaço de, sei lá, 10 megas para o arquivo 1, aí logo em seguida 10 megas para o arquivo 2, tá? E aí, em um determinado momento, esse arquivo 1, ele foi atualizado, ele passou a ter 15 megas. Como que é feito isso pensando lá no computador? Logo depois dos 10 megas do arquivo 1, vem o arquivo 2. Então, eu não posso colocar os 15 megas do arquivo 1 todos juntos. Então, vai ficar 10 megas no começo e vai ter um apontador para os outros 5 megas daquele arquivo 1. Tá? Então, aí vocês imaginam isso feito o tempo todo no seu computador. Vai chegar um momento que um arquivo ele pode estar fragmentado no disco em várias partes do disco. E isso faz com que o seu computador fique mais lento, tá? Aí tem softwares utilitários que servem para desfragmentar o disco. O que que significa isso? Ele vai lá no seu disco, vai demorar um tempão para fazer
essa ação aqui, tá? Mas aí vai colocar o arquivo todo de forma contínua no seu disco, tornando aí mais rápido o seu computador, a leitura dos arquivos e assim por diante. Ferramentas de backup. Eu não vou entrar muito aqui na explicação desses softwares para backup automático, até porque a nossa segunda videoaula, ela vai falar sobre backup de dados, tá bom? E sobre os antivírus, que também é assunto da nossa disciplina, mas aí já seria da nossa segunda semana de aula. A dinâmica da disciplina, tá? Então, como que eu vou agir em relação aos conteúdos da disciplina? Eu vou apresentar os softwares utilitários, né? Conceituar o que é um backup de dados, quais são os aplicativos de backup de dados, um pouquinho da diferença entre esses aplicativos, mas eu não vou focar na instalação deles. Porque a instalação de aplicativos, ela pode mudar dependendo do sistema operacional. Então, por exemplo, eu uso o Linux, pode ter um outro aluno aí que usa o Windows, aí pode ser 32 bits, 64 bits, e assim por diante. Então, o foco da disciplina não vai ser a instalação de aplicativos, embora eu vá colocar outras videoaulas, tá, de terceiros, ensinando como instalar e como usar o aplicativo, tá bom? Mas não é o foco da disciplina. O foco da disciplina é apresentar e diferenciar os aplicativos para cada tipo, né? Então, aplicativos aí, softwares utilitários para backup, softwares utilitários para antivírus e assim por diante. Mas a instalação não chega a ser o foco da disciplina, tá? Então, vocês podem instalar um antivírus X ou um antivírus Y de acordo com a sua preferência e necessidade. E ao final da disciplina, eu espero que vocês entendam, né, os principais softwares utilitários, tá? A importância desses softwares utilitários, entendam também que no nosso mundo aí da informática existem amplos, né, uma ampla variedade de aplicativos, cada um com vantagens e desvantagens. Então, cabe ao aluno também fazer essa pesquisa no que mais se adequa à realidade dele. Vai ser o antivírus X ou o antivírus Y? Vai ser o software para backup Cobian ou EasyUs? Então, assim, esse é o dever do aluno também, ainda mais pensando no nosso mundo da informática aí, onde a pesquisa também é muito importante, tá bom? Ainda assim, podem contar comigo para instalação de aplicativos, tá? Caso vocês se interessem com um ou mais aplicativos que eu venha a falar com vocês, ou até mesmo que vocês venham a pesquisar e não consigam instalar na máquina de vocês. Contem comigo aí para ajudar vocês tanto nessa instalação como em qualquer outro assunto, dúvida, conteúdo da disciplina. Essa é a referência usada na aula de hoje. Abraços, pessoal, se cuidem e bons estudos.